muito bem-vindo a este vídeo. Hoje nós vamos ler juntos o capítulo 12 do Evangelho de João. Mas antes eu tenho um convite para fazer para você. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma das notificações e curta o vídeo, porque dessa forma mais pessoas irão conhecer a respeito da palavra de Deus. Bom, nós vamos lá para o capítulo 12 do Evangelho de João. Nós estamos avançando aí na leitura do Evangelho de João e nós temos aqui Jesus é ungido em Betânia. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Olha que maravilha! Lázaro estava ali com Jesus, né? Com Jesus. Imagine só as pessoas olhando, comentando: olha, Lázaro morreu, mas Jesus ressuscitou. Eu imagino que foi algo muito impactante na vida de muitas pessoas, e muitas pessoas creram em Jesus porque viram o poder de Deus atuando na vida de Lázaro, né? Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários? E o valor não foi dado aos pobres? Olha só que interessante. O perfume que Maria havia derramado nos pés de Jesus era um perfume caríssimo. O preço dele era basicamente o preço de 1 ano de trabalho. Ou seja, a pessoa teria que trabalhar 1 ano, um trabalhador comum, para receber ali o salário e poder comprar esse perfume. E Judas Iscariotes, ele faz aqui uma observação, porque esse perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres. Na verdade, Judas, ele não estava preocupado com os pobres, ele estava preocupado consigo mesmo. Por quê? Porque ele era o tesoureiro ali dos discípulos, e muitos dos recursos que chegavam até eles, Judas pegava esses recursos, ele retinha esses recursos. Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. Olha o que diz a Bíblia. E tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixa que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Eles foram até lá, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Então perceba que a notícia da ressurreição de Lázaro havia se espalhado. As pessoas, elas queriam ver Jesus e também presenciar, né, esse momento. Ou seja, Lázaro que havia morrido e sido ressuscitado por Jesus. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Então olha só o ódio, né? O ódio que eles tinham ali, os principais sacerdotes de Jesus. Eles não aceitavam a Cristo. Por quê? Porque eles não queriam que as pessoas acreditassem em Jesus. E aí o verso 12 diz assim: no dia seguinte, a numerosa multidão que tinha vindo à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e saiu ao encontro dele, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o segundo está escrito: não tema, filha de Sião, eis que o seu rei está vindo, montado num filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso, mas quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que tinham feito isso com ele. A multidão que estava com Jesus, quando ele chamou Lázaro do túmulo e o levantou dentre os mortos, dava testemunho. Então olha que interessante, as pessoas, elas falavam, elas testemunhavam para outras pessoas o que Jesus havia feito. E por causa disso também a multidão saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele tinha feito esse sinal. Então os fariseus disseram entre si: vocês podem ver que não estão conseguindo nada.
eis que o mundo vai atrás dele. E agora o verso 20. Ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles, dizendo: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perderá, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com esse propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Queridos, olha que mensagem maravilhosa. Jesus, ele sabia que a sua morte se aproximava. E ele estava convicto do seu chamado, ele estava convicto da sua missão, do plano da salvação. E o verso 28 diz: Pai, glorifica o teu nome. Aqui Jesus nos ensina algo muito precioso, que nós precisamos sempre glorificar o nome de Deus. Não é as nossas necessidades, não são os nossos problemas que têm que ser atendidos do nosso jeito, da nossa forma, mas tudo na nossa vida tem que ser para glorificar o nome de Deus. Então veio uma voz do céu: Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão que ali estava e que ouviu aquela voz dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então Jesus explicou: não foi por minha causa que veio esta voz, e sim por causa de vocês. Chegou o momento de este mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele dizia isto, significando com que tipo de morte estava para morrer. A multidão disse: nós ouvimos da lei que o Cristo permanece para sempre. Como então você diz que é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Então veja bem, eles interpretavam as Sagradas Escrituras de maneira equivocada. Eles não entendiam a respeito do ministério de Jesus, não entendiam aquilo que a própria Escritura falava a respeito do Messias. E Jesus respondeu: ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que se tornem filhos da luz. Depois de dizer isso, Jesus foi embora e ocultou-se deles. E embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou a respeito dele. No entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Isso daqui é tremendo, né? Porque muitos ali creram em Jesus, mas eles ficaram quietos, eles não manifestaram a sua fé em Jesus, porque não queriam ser expulsos da sinagoga. Essa é a realidade hoje de muitas pessoas, que elas até acreditam em Deus, mas não se entregam completamente a Deus. Nós precisamos crer em Deus, mas nos entregar completamente a Ele, porque só crer não basta, só crer não é o suficiente. Nós precisamos entregar completamente a nossa vida nas mãos do Senhor e depender de Deus todos os dias da nossa vida. E agora o verso 44 diz assim: e Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo.
Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo exatamente assim como o Pai me falou. Bom, nós podemos ver aí mais uma vez Jesus falando, testemunhando que ele é o Messias, que ele é o Messias que deveria vir ao mundo e as pessoas não acreditando em Jesus. Nós precisamos colocar a nossa vida em Deus, precisamos confiar em Deus, precisamos nos entregar completamente a Deus. Nós não podemos viver em cima do muro, fazendo as coisas de Deus e também fazendo as coisas do mundo. Ou nós aceitamos a Deus ou nós não aceitamos a Deus. Se você ainda não aceitou a Deus, hoje você tem a oportunidade de abrir o teu coração a Ele. Se porventura o teu coração está dividido entre as coisas de Deus e as coisas desse mundo, decida-se por Jesus. Ele é o melhor caminho, é a melhor alternativa para a nossa vida. Bom, espero que esse vídeo tenha abençoado você. Compartilhe com as pessoas que são importantes para você e nós nos encontraremos no próximo vídeo. Até lá!